Olá, pessoal. Hoje na aula nós iremos continuar a falar sobre o plano financeiro do plano de negócio, mais especificamente o tópico investimento pré-operacionais e estimativas de faturamento e de custos. Bom, somente para retomar, nós havíamos conversado e eu havia explicado a vocês a composição do investimento total da empresa. Então, nós temos lá o investimento fixo, o capital de giro, e hoje um dos temas da aula é o chamado investimento pré-operacional. O que consiste os investimentos pré-operacionais? São aqueles tipos de investimentos que são necessários antes mesmo de iniciar a atividade empresarial, como, por exemplo, despesas com legalização. Para abrir uma empresa, você vai precisar, pelo menos, de um contrato social. Esse contrato social ele tem um custo. Tem um custo para a elaboração do contrato social, tem um custo para o registro desse contrato social. Tem também o chamado investimento pré-operacional relacionado a obras e reformas. Ou seja, talvez você vai montar uma loja física, você faz a locação do imóvel, mas é necessário uma reforma, é necessário uma pintura nesse imóvel. Então, todo esse investimento que envolve algum tipo de infraestrutura inicial, seja de reforma, seja uma pequena obra, isso corresponde ao investimento pré-operacional. Um outro item que compõe o investimento pré-operacional, a divulgação da empresa. Suponhamos que esse negócio vai ser aberto daqui um mês, daqui 15 dias, é necessário fazer uma divulgação antecipadamente. Então, essa divulgação, esse custo, essa despesa que terá em divulgação inicial, ela se enquadra em investimento pré-operacional. E ainda nós temos os chamados cursos e treinamentos. Vamos supor que você precisa de contratar uma equipe de colaboradores para poder desenvolver as atividades na empresa. Esses colaboradores nem sempre estão preparados, estão treinados para aquele tipo de atividade. Então, faz necessário você desenvolver algum tipo de curso, algum tipo de treinamento para que esses colaboradores eles estejam aptos a prestar aquele serviço da empresa dentro daquela atividade. Pois bem, estes são os chamados investimentos pré-operacionais que compõem o investimento total, seguido por capital de giro e investimentos fixos. Pois bem, agora vamos falar sobre estimativas. E a primeira estimativa qual nós vamos tratar é a chamada estimativa de faturamento da empresa, estimativa de vendas dessa empresa. Então, esse ponto, ele é muito relevante, ele não é fácil, sobretudo uma empresa que ela vai iniciar a sua atividade ainda, porque ela não tem histórico de vendas, ela não tem histórico de receita. Por isso que tem que fazer uma estimativa. E essa estimativa, ela deve ser feita com bastante cautela, com bastante critério. Por quê? Porque você deve, por exemplo, verificar se o preço de venda que você está estimando dentro do plano de negócio, ele corresponde a uma certa competitividade no mercado, comparando os valores praticados de seus concorrentes. Estes valores foram levantados, inclusive, na etapa de análise de mercado do plano de negócio. Então, considere esses valores para você construir a estimativa baseado no produto ou no serviço que vocês vão prestar dentro daquela atividade. Então, além de verificar se o seu preço está competitivo se comparado aos concorrentes, é preciso ainda verificar se existe uma demanda suficiente para aquele volume de vendas que você está estimando. Ou seja, pode ser que tenha cenários onde uma pessoa superestima o faturamento de determinada empresa dentro do plano de negócio. E a realidade do mercado talvez não tenha esse número, esse volume tão alto de vendas assim. Então, é importante considerar estes elementos para que o seu plano de negócio fique coerente com a realidade ao qual você está
pensando em implementar aquela empresa. Bom, um outro elemento, estimativa relacionada ao custo unitário do produto. Essa estimativa, ela corresponde não somente à matéria-prima para a fabricação daquele produto, como também da embalagem daquele produto. Em muitos casos, o percentual do valor da embalagem relacionada ao produto, ele é bastante significativo. Então, é preciso considerar tanto a matéria-prima quanto a embalagem na composição do custo unitário deste produto. Bom, para a gente ter um exemplo, vamos destacar aqui uma fabricação de uma calça masculina. Então, dentro desse exemplo, nós precisamos considerar o custo do tecido, qual a quantidade de tecido será necessário para a fabricação, custo do elástico, custo da linha, custo do zíper, botão, etiqueta, ou seja, inclusive a embalagem final, ou seja, todos os custos que envolvem a comercialização daquele produto implica em você considerar isso na sua estimativa de custo unitário daquele bem. Se for um serviço, a mesma coisa. Para eu prestar esse serviço, é necessário o quê? É necessário algum tipo de insumo? É necessário algum tipo de equipamento específico? Por favor, considerar também estes elementos na composição do custo unitário. Bom, feito isso, é preciso fazer a apuração do custo dessas mercadorias. Então, nós chamamos de CMV, custo de mercadoria vendida, ou CMD, custo de material direto. Ou seja, a partir do momento que você consegue relacionar cada item da venda, dentro da empresa, cada item que compõe a carteira ou o catálogo de produtos que a empresa irá ofertar, é preciso fazer a estimativa de vendas para cada um destes itens e verificar também o custo unitário destes itens, ou seja, aquele custo que considera tanto a embalagem quanto a matéria-prima. Então, é preciso fazer este cálculo, estimativa versus custo unitário, para verificar o custo da mercadoria vendida ou o custo do material direto. Então, são contas que precisam compor lá dentro do plano financeiro, do plano de negócio. Bom, uma outra estimativa de custo é o chamado custo de comercialização. Ou seja, quando você vai comercializar um produto, implica que você vai ter algum tipo de custo. Este custo do produto, ele pode estar relacionado a impostos diretos, ou seja, eu vendo um produto, eu vou ter que pagar um imposto sobre aquela venda. A comissões de vendedores, ou seja, se vende um produto, vai ter que pagar uma comissão ao seu vendedor. São aqueles custos que o volume de vendas vai influenciar, ou seja, se tem um volume alto de vendas, você vai ter um custo também mais elevado de comercialização, porque eles estão diretamente relacionados ao volume de vendas. São os impostos, são as comissões de vendedores. E também é preciso verificar que, dependendo do tipo de serviço ou tipo de produto, qual que é o percentual que incide sobre aquela atividade. Ou seja, se for uma prestação de serviço, você tem lá o imposto sobre serviço, o ISS, é o imposto municipal. Dentro do município sobre o qual a empresa estará sob jurisdição, qual é a alíquota de imposto de ISS que é incidido? Pode ser 2%, pode ser 3%, enfim, depende do município ao qual vai estar instalada essa empresa. Ah, mas se for venda de um produto, aí já é um imposto de circulação de mercadorias, é o ICMS. Então, esse imposto é um imposto estadual, ele pode ser 12%, pode ser 18%. Então, é preciso verificar o local que a empresa vai estar instalada e qual a alíquota de imposto que incide sobre aquela atividade. Bom, dito isso, nós precisamos considerar, dentro do quadro de estimativa de custos da empresa, de custos de comercialização, é preciso considerar quais são os impostos, qual que é o regime de tributação da empresa para você verificar as alíquotas que vai incidir sobre aquela atividade. Então, a empresa é optante pelo simples, então ela vai ter uma alíquota específica. Ela é optante pelo lucro presumido, ela vai ter uma outra alíquota. Ela é optante pelo lucro real, são outros impostos com alíquotas distintas. Então, é muito importante
verificar qual que é o enquadramento da empresa para fazer uma associação às alíquotas devidas para recolhimento e para o pagamento. Bom, dito isso, nós temos ainda a estimativa do custo de mão de obra. Lembre-se, o custo de mão de obra não corresponde apenas ao salário que é pago àquele colaborador. Ou seja, se o colaborador recebe um salário mínimo, a empresa vai colocar lá em torno de R$ 1.000 e poucos referente ao salário mínimo, é o custo do colaborador. Não. Esse custo de mão de obra deve envolver todo o arcabouço, ou seja, todos os custos e encargos sociais que implicam o pagamento do salário daquele colaborador. Então, quando aquele colaborador ele recebe apenas um salário mínimo, não quer dizer que a empresa vai pagar apenas um salário mínimo. A empresa, além do salário mínimo que ela está pagando, ela tem que fazer o pagamento e recolhimento do INSS, o pagamento do FGTS, ela tem que fazer proporcional, pelo menos prever proporcionalmente o 13º salário, as férias, e tudo isso vai ter que entrar na composição dos salários da empresa, ou seja, de todos os colaboradores que participam, que fazem parte do quadro de funcionários da organização. Então, os encargos sociais, eles tendem a aumentar muito aquele custo somente pensando na perspectiva de mão de obra. Então, além daquele valor que é pago diretamente ao colaborador, é preciso considerar todos estes encargos também na composição do custo de mão de obra da empresa. Bom, nós temos ainda a estimativa de custos com depreciação. Importante, pessoal, a depreciação, ela pode favorecer a empresa em alguns cenários. Todo o material, todo o item, todo o ativo da empresa implica em um certo tipo de depreciação. Não existe uma depreciação, um período de depreciação único, ou seja, veículo tem um período de depreciação, equipamentos têm outro período de depreciação, ferramentas têm outro período. É importante considerar esses valores de depreciação, porque você pode ter um débito contábil dentro do balanço da empresa. Então, você pode diminuir, suponhamos, o lucro da empresa considerando esses custos de depreciação. Não quer dizer que o produto, ao longo de 5 anos, ele vai acabar, não vai ter nenhum tipo de valor residual. Muitos desses produtos ainda têm o valor residual, mas pela legislação é permitido que você vá depreciando esse produto ao longo do tempo. Então, é importante considerar o prazo de depreciação desse produto e verificar por ano quanto que eu posso depreciar esse equipamento, este veículo, essa ferramenta. Eu posso depreciar X, então divide X por ano dividido por 12. Então, no ano eu posso depreciar, suponhamos, 25% do valor do item. Então, eu vou dividir 25 por 12 para eu alimentar a depreciação mensal deste item. Lembre-se, é muito importante essa conta. Isso pode favorecer a empresa. Estimativa dos custos fixos. O que são os custos fixos? Diferente dos custos de comercialização, que ele varia de acordo com o volume de vendas, ou seja, se eu não vender nada, eu não vou ter custo com comissão, não vou ter custo com o imposto. Já os custos fixos, ele é diferente. Independente da venda, são aqueles custos que você vai ter vendendo ou não dentro da empresa. Por exemplo, aluguel é um custo fixo mensal. Se você vender 100 ou se você vender 1.000, esse custo você tem ele mensalmente. Então, não é possível você escapar em virtude do volume de vendas. Honorários de contador também corresponde a um custo fixo mensal, que independe do volume de venda, você vai ter esse custo fixo mensal. E dentre vários outros custos que, independentemente das vendas que são realizadas, você vai ter que honrar com esses compromissos no fim do mês. São os chamados custos fixos mensais. Então, é preciso prever estes custos fixos coerente com o mercado, aluguel, condomínio, IPTU, água, energia elétrica, telefone, são diversos custos fixos que podem incidir dentro de uma estrutura empresarial que é preciso fazer o levantamento destes valores para a composição do plano financeiro, do plano de negócio. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. Aguardo vocês no próximo tópico. Obrigado.